E aí, assistindo o jornal no dia a dia, você já sentiu alguma coisa de errado ali? Você já desconfiou se aquilo ali é sério ou é puro entretenimento? Se você já pensou sobre isso, então fica nesse vídeo que você vai se surpreender. Para começar, eu gostaria de dizer que é em respeito a essa profissão que eu estou gravando esse vídeo. O jornalismo talvez seja o ofício que mais carrega o fardo e a honra de defender alguns dos valores que hoje nossa sociedade defende, né, e luta para manter, como a defesa da verdade, a defesa da justiça, a defesa da liberdade de expressão. E não se engane, isso não era para ser só palavras vazias. Historicamente, o jornalismo é a trincheira final quando há ameaça, por exemplo, de um Estado democrático ou da liberdade dos interesses comuns, em de vários momentos em que o processo da defesa do desenvolvimento comum e de uma sociedade que a gente considera mais moderna foi ameaçado. Esses valores morais, que parecem básicos, na verdade, eles defendem desde a nossa qualidade de vida até a nossa própria sobrevivência, e eu não estou exagerando. A dura verdade é que nossa cultura é frágil, e alguns valores importantes podem evaporar em poucos anos se a gente não fizer a devida manutenção. E é por isso que a gente tem que falar aqui sobre esse assunto e sobre o jornalismo. Porque é importante a gente saber que o jornalismo está sob ataque. Aliás, sempre esteve. Um ataque vil e silencioso que busca a sua banalização. Como assim? Bom, imagina se médicos começassem a fazer diagnósticos e orientar tratamentos só para lucrar. Se policiais começassem a cometer crimes usando seu poder para isso. Se enfermeiras e cuidadores não tivessem mais paciência e empatia com o paciente. E por aí vai. Afinal, que mundo seria esse? É esse mundo que a gente gostaria para nossos filhos? Alguns desses exemplos a gente já deve ter visto até alguns escândalos, né? Felizmente, eles não são a maioria, mas eles mostram quão frágil a nossa moral pode ser em uma sociedade que os valores podem estar sendo trocados de forma silenciosa. E a banalização do jornalismo preocupa, porque, em última medida, eles são a instituição que mais consegue comunicar com as pessoas e formar opiniões, indicar o que é importante, o que não é importante, o que precisa ser focado, o que pode ser banalizado de fato na sociedade. Então eles carregam uma responsabilidade até de moldar a nossa cultura. E não dá para negar que o jornalismo, há dezenas de anos, já está sob influência de emissoras e de empresas de comunicação que sofrem influência ideológica, influência política, influência econômica. Fora toda a pressão privada da empresa que precisa lucrar com audiência, ibope e venda de propaganda. E ainda eles ficam presos em uma certa estética e estrutura que precisa se manter para falar e discutir temas. Por falar nisso, existem alguns padrões que são bastante questionáveis, até engraçados. E eu não estou falando nem de jornalismo esportivo, que é entretenimento mesmo, apesar de, às vezes, ir longe demais em algumas coisas. E eu estou falando do nicho específico, entre vários, do jornalismo, que tenta se posicionar de forma séria na contribuição, no serviço social da comunicação da verdade para a população. Então, vou também excluir aqueles jornais sensacionalistas, que também tem sua função ali na atenção ao crime, mas que eu gostaria de falar aqui do jornalismo que busca identificar situações que precisam de denúncia, exploração, mudanças. E, nesse caso, a gente sofre alguns problemas engraçados, né? Engraçados, para não dizer tristes. O próprio processo criminal, né? O jornalismo criminal, ele segue alguns padrões que acabam criando estereótipos. Por exemplo, a foto do foragido é sempre uma cara de mal. Aquela foto da vítima é sempre uma foto feliz. É sempre filmado, né, o suspeito fazendo aquela caminhada da vergonha do camburão para a delegacia, mas poucas vezes é dado a ele o direito de defesa e a fala. Ou seja, formam-se personagens, formam-se figuras numa estética pré-definida, simplificando muito várias discussões sociais e muitas vezes pautas importantes por não terem boas imagens, por mexerem com grupos que podem ser grandes, que podem gerar algum tipo de questionamento, é cerceado amplamente no jornalismo que atinge a grande massa. Bom, algumas críticas dessas são tristes, né? Outras chegam a ser um pouco engraçadas, mas o meu ponto de vista aqui vai um pouco além. Né, que é até o objetivo desse canal, que é explorar um pouquinho pontos além da filosofia e da reflexão ética sistêmica. O que eu gostaria que a gente pensasse é que essas situações, elas não são só engraçadas, elas são um vestígio, a ponta do iceberg de um processo de banalização que já vem acontecendo há décadas.
e não só do ofício do jornalismo, mas também da própria realidade, da análise crítica do contexto social. Por exemplo, hoje o Brasil tem problemas crônicos dentro de questões críticas no abandono da infância, no aumento da pobreza, no massacre da população carcerária, que não tem qualquer processo real de recuperação, onde nós aqui somos, de alguma maneira, até coniventes com um sistema que está mais para punir, que é como se fosse o inferno na Terra. O que a gente é? Nós somos os diabretes ali que apoia um processo desse? Enfim, discussões que precisam ser exploradas hoje não passam mais perto do jornalismo cotidiano, e ele se retém a fazer coberturas sobre violência, sobre situações de fatos registrados, sem entrar realmente nos pontos que a sociedade precisa explorar, as falhas grotescas e vícios da nossa democracia, de caciques partidários. Todo o processo de corrupção tem sido pouco explorado e usado praticamente como ferramentas políticas para diversos interesses que acabam enviesando aquela emissora ou aquele canal de comunicação, perdendo totalmente o seu realmente papel de investigar, buscar a verdade, buscar a melhoria da sociedade, a justiça social, o desenvolvimento econômico, a eficiência do governo e o bem comum. Então, você que é jornalista, eu tenho vários amigos que eu lembro saindo da faculdade, realmente se vestindo de uma missão, né, honrosa de fazer a transformação da comunicação, e passando o tempo caindo no desgosto, caindo na real, né? Mas na verdade se submetendo a um sistema viciado. Então, esse é um chamado que vocês continuem resistindo na busca por pautas mais ousadas, que explorem a realidade social, que consigam fazer com que as pessoas do outro lado não banalizem situações absurdas que a gente pode listar aqui na sociedade, que já são crônicas, e que precisam da atenção de vocês para que elas não se tornem a rotina e, de fato, os sistemas que são insustentáveis ou opressores não se tornem o normal, né? Alguns desses já são, e a gente precisa chamar a atenção de volta. Então, esse é um pouquinho desse vídeo para a gente pensar sobre o como nós podemos fazer mais. E esse vídeo é direcionado para a galera do jornalismo, porque vocês hoje ocupam um papel, vocês ocupam uma responsabilidade. E ocupar esse papel, ocupar um espaço, né, tem uma responsabilidade, porque se você não cumpre, fica um vácuo. Alguém espera que isso seja feito. Então, pense sobre como você pode fazer isso sem sacrificar seu emprego, sem impactar, mas provoque, questione, estimule, pense em novos canais, novas abordagens. E isso se aplica, né, a diversas outras categorias, essa forma de pensar, mas que a gente pode depois falar com cada uma delas, desde do político ao rapper que está falando com a população e que tem condições de estar chamando para ação, e a gente precisa realmente usar essa força para começar a promover transformações reais em planos práticos e que promovam o desenvolvimento que a gente busca num momento de transição global tão crítico que a gente está vivendo, e que esse é o momento da gente realmente conseguir posicionar a população e a economia brasileira em um patamar que garanta um futuro mais promissor, né, mais tranquilo, mais otimista para todos nós. É bom dizer também que o jornalismo é retroalimentado, né, pela força da população. Eles são os bastiões ali da verdade, nos ajudam a lembrar, né, valores morais sobre essa busca da defesa da liberdade de expressão, da justiça, mas eles precisam perceber que somos uma sociedade que se importa com isso, e que admira valores éticos e posicionamentos, e não se acovarda, ou que não acha tolo quem está realmente fazendo a linha diferente dessa busca. Então, você que apoia essa forma de pensar, mas que realmente não tem demonstrado isso, estimule os meios jornalísticos a irem mais a fundo, a serem mais críticos, o que a gente pode mais. Poxa, estamos num caminho crônico, não tem nenhum fato novo sobre algo que já está estabelecido no Brasil. Compara com outro país, busque depoimentos, busque pessoas lá dentro, crie novas abordagens sobre temas gritantes que não podem ser banalizados.
E bom, lembrar que essa é uma provocação reflexiva, sem a pretensão de abranger todo o contexto e nem definir a verdade. E essa é uma crítica de opinião. Se não gostou, deixa aí o seu textão. Esse é o canal Sustentalismo, só estamos começando. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Brincadeira, bora pra cima, pessoal. Valeu.